Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, amigos, boa noite, nossos queridos internautas. Boa noite, Joelma Druta, tudo bem com você? Boa noite, Renilda, boa noite, Maria Eduarda, tudo bem? Boa noite, Maria Eduarda, como é que você está? Tudo em paz? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, que bom estamos aqui no programa Alô Jovem, estudando o livro Missionário da Luz, que vai falar para nós sobre reencarnação. Isso é bom. Portanto, seja bem-vindo. A sala é nossa, a casa é nossa. Seja bem-vindo e seja bem-ficado. Aqui nós estudamos o nosso conteúdo de relevância e pedimos a você, vai lá dar o seu joinha, vai lá, compartilhe essa informação que pode libertar almas, salvar vidas. Seja o nosso convidado, hoje e todas as outras noites. Que o programa Alô Jovem já tem 2 anos trabalhando, buscando despertar consciências para uma mensagens e para verdades restauradoras e libertadoras. E assim, nós vamos convidar a nossa querida Joelma Dutra para que, por gentileza, Joelma, faça a prece inicial, por favor. Lembrando das palavras de Jesus, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. E nós estamos reunidos em muitos neste momento. Em nome de Jesus, que fazemos a oração que ele nos ensinou. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, assim seja. Assim seja, assim será. Com certeza a nossa noite será extraordinária. A melhor de todas as noites, porque você está aqui. Hoje nós temos Alô Jovem.
E nós temos várias perguntas aqui, Joelma. Sim. Eu acredito que foi o fato de ter mandado as perguntas, Joelma. E aí não passei o link, Eu mas... vi, Hã? eu vi as mensagens, as perguntas. As perguntas e cadê o link para O entrar link. na sala? Só ressuscitar. Nem eu mais tinha, minha filha, pra você ter noção como tá as coisas. E temos perguntas de Hélio Ricardo Alcântara São Gonçalo, Rio de Janeiro, e Hilário Silveira Melo, Aldeota, Fortaleza, Ceará. E também temos de Elizabeth de Parnamirim. Ah, que maravilha! Perguntas dessas jovens, desses senhores, que daqui a pouquinho estaremos respondendo. Vamos, então, ver o que é que André Luiz nos traz, o que foi que ele trouxe para nós aqui essa noite, falando em torno da reencarnação, no capítulo 13 do livro Missionário da Luz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós estávamos na parte em que André Luiz fala que quando eles chegaram à moradia, já conhecida deles, que era justamente a casa de Raquel com Adelino, quando eles lá chegaram, encontraram Herculano e Sergismundo em companhia de outras entidades. E Alexandre informou para ele que tratava-se de espíritos construtores, que iriam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Os construtores iriam cooperar, mas do nosso conhecimento, que eles dependem também da participação de Sergismundo no que diz respeito a nível psíquico. Não sei se você lembra, Joelma, quando Alexandre faz assim: precisamos que você se veja, que você mentalize a sua forma fetal. Então, a gente observa que desde o processo fetal, que a nossa condição psíquica já vai diretamente afetando a essa formação, a essa organização. Não é assim, Joelma? A gente percebe que não é algo separadamente, é em conjunto. O espírito ele participa a todo momento desse processo. Então, quando fala, agora eu preciso que você retorne, você visualize, ele já vai internalizando esse processo da regressão dele para um corpo perfeito, para se tornar esse embrião. Imagine que é um processo mesmo. E ele vai se concentrar nesse momento para que aconteça. Aos poucos vai se entrelaçando junto com o corpo, que está sendo formado e que será sua nova morada na Terra. Uhum. Essa condição, é maravilhoso estudar isso, porque é o perispírito com suas propriedades de mutabilidade que vai dar condição ao espírito tomar essa forma. O perispírito que faz tudo isso. E tantas outras coisas que o perispírito faz. Na verdade, ele é o responsável pela explicação dos mais diversos fenômenos realizados por Jesus e por nós também. Sim, As sim. coisas que acontecem conosco é justamente através do perispírito. O que é que os espíritos atuam em todas as searas, eles se mobilizam, realizam trabalhos fabulosos juntamente com o corpo perispiritual. É bom estudar e compreender isso. Pode falar, Joelma. Não, exatamente. O perispírito, ele se molda e ele é capaz de acordo com a nossa consciência, de produzir, através da somatização em nosso corpo, nós produzimos tanto a doença como a cura. Então, a plasticidade da matéria que é feita pelo perispírito, ele vai somando de acordo com as energias, porque somos todos energia. Uhum. O que você pensa sobre isso, Eduarda? Que a gente sempre vai precisar do outro, até mesmo para ajudar o outro a subir e para subir também. Porque, como nós vimos nessa fala, ele precisou muito da ajuda. Ele precisou. Mas para ele receber ajuda, ele também precisa se ajudar. Ele também precisa aceitar que aquela ajuda venha para ele. Porque não adianta outra pessoa estar lá ajudando e aquela pessoa não quer nada.
com a vida, não quer nada, para se melhorar. Aí, então, nós vemos que para a pessoa receber ajuda, ela precisa se melhorar, aceitar as condições, mesmo que seja difícil, porque sempre é difícil a gente aceitar aquela pessoa, dependendo da pessoa, sempre, muitas das vezes, será difícil. Mas a gente tem que pensar que, se a gente ficar nisso, isso nunca vai ser resolvido. A gente tem que pensar em resolver este problema e achar uma solução melhor para essas pessoas, para que eles convivam em harmonia. Porque para essa harmonização chegar entre os dois, precisou de muita ajuda. Mas nessa ajuda foi porque eles se permitiram, foi porque eles aceitaram que fosse ajudar. Foi que eles, durante muita oração, com muito esforço mesmo, eles conseguiram, mesmo no início, tendo aquelas desavenças, não querendo o outro, por tal. Mas a gente percebe que, mesmo com essa situação toda, a gente precisa perdoar o irmão. Com isso tudo, a gente precisa usar muito perdão. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja aquele negócio, não quero isso para mim, não quero isso para mim. Porque isso vai te ajudar. A gente acha que se não aceitar o irmão, vai derrubar o irmão, não vai. Vai se autoderrubar também. Porque a gente não pensa assim só em derrubar o outro, a gente pensa, aquela pessoa vai cair. Não, você também vai cair, mesmo que demore. Mas algum dia vai cair. Vai cair. E por isso mesmo que nós temos que nos se ajudar. Mesmo que a gente perceba ali que aquela pessoa não tá bem, como a gente tá mesmo no Setembro Amarelo. Perceber muito que tem esse alto índice de suicídio. Nós percebemos muito que às vezes aquela pessoa tá calada do nosso lado e fala, não vou falar com ela não, pra ela não me dar uma dura aqui. Mas não é assim. Mesmo que você leve uma dura, mas pergunte como aquela pessoa tá. Porque pelo menos é assim, você já tá fazendo a sua parte. Algum dia, ela percebendo que você é um amigo para ela ou alguma pessoa de confiança, ela vai querer se abrir um dia com ela. Pode ser que sim, também pode ser que não. Aí já vai variar do que a pessoa pensa, do que está na mente daquela pessoa, do que está no psiquismo e do que aquela pessoa pensa com a vida. Porque se a gente quiser ser ajudado, a gente nem sempre vai atrás de ajuda. Porque muitas das vezes a gente acha que não precisa de ajuda. Que aquilo ali é normal, que aquilo está normal, que aquilo ali vai servir. Mas muitas das vezes, sendo pelo outro lado, aquilo dali não está bem pra gente, não faz bem pra gente. Por isso que a gente tem que se abrir com aquelas outras pessoas, mesmo que demore pra gente falar. Mas que a gente fale um pouco de si mesmo, porque muitas vezes acontece alguma coisa com a gente fica calado. Aí acontece outra coisa, fica calado e fica com aquele pensamento, por que isso aconteceu comigo? Por que tinha que acontecer comigo? Por que logo eu? Aí a pessoa fica com isso na mente. E isso não é bom para ela, aquela pessoa. Mesmo que ela não converse com aquela pessoa que ache próxima, mas que ela veja alguém que é de confiança. Porque muitas das vezes a pessoa que está próximo da gente talvez não seja tão de confiança. Exatamente, Eduarda. Realmente de confiança. Isso, pra isso poder mesmo. conversar. Exatamente. Para poder conversar. Exatamente. Inclusive, vai falar, Jama? Pode falar aí. Inclusive, hoje, estávamos na Câmara de Vereadores fazendo uma palestra, e aí, ou, na verdade, assistindo a palestra de Marlene, e aí a gente observa que é algo muito sutil, porque a cada 40 segundos, gente, isso é muito sério e muito grave. Observemos todo o processo que é para um ser vestir um corpo de carne, como é o nosso tema. Segismundo veste a capa de carne, como é todo um número de espíritos que se envolve no projeto. E depois o ser já encarnado, ele então, por alguma razão, ele tira a vida, porque a cada 40 segundos uma pessoa morre. Morre por conta do suicídio. 40 segundos é um índice, é um tempo muito curto. E a cada 30 segundos, uma pessoa tenta. E aí a gente observa, dentro dessas informações, alguém perguntou assim,
O que fazer para ajudar? Eduarda disse agora, a pessoa precisa querer ser ajudado. Por mais que façamos tudo, por mais que chamemos, que convidemos, mas se o ser não quiser, não tem como ajudar essa criatura. Aqui, Segismundo, ele quer. Ele quer porque ele entende a necessidade de ele voltar ao plano físico para promover essa reconciliação. Tanto quer que ele está auxiliando no processo. Aí vai dizer assim, ó, conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido, não conseguia manter-se sentado, assistido pela dedicação de Herculano. Conversava dificilmente conosco, estirado em uma cama, em grande prostração. É por essa razão, dessa informação aqui que André Luiz nos dá, que a literatura é clássica e é clara em informar. O reencarnar é mais doloroso que o desencarnar. E voltar para casa é mais simples do que vir para o plano físico, vestir esse corpo de carne, no estado em que fica o espírito. O que é que você nos diz, Joelma? É extremamente importante a gente mencionar essa questão, até porque Setembro Amarelo sempre nos remonta a essa questão que Eduarda falou com muita certeza. Eu acho que ela teve uma inspiração muito boa de mencionar isso. O processo que nós passamos para reencarnar, ele vai do merecimento da gente, de todos os envolvidos, da compreensão, do nosso querer. E quando você menciona essa grande quantidade de suicídios que tem havido, a gente lembra o livro Memórias de um Suicida. Muita gente, quando lê, fica muito apavorado, e é para ficar mesmo, porque é muito chocante. Mas aquilo é o relato de um suicida. Cada caso é um caso. Muitas pessoas que nos assistem podem perguntar, querer saber, meu Deus, e como fica? Porque a gente está vendo o relato de Sigismundo, que é um relato muito bonito. Apesar do sofrimento dele e dos envolvidos, do passado que os levou até ali, mas houve uma busca. Houve o querer de todas as partes, mesmo que o pai agora não se lembrasse, que ficasse assustado, como Maria Eduarda lembrou, né, as circunstâncias que ele ficou meio tumultuado, mas o processo, ele demanda esforço de toda a espiritualidade. A reencarnação é um presente que nos é dado, e se nós percebermos a situação que o planeta se encontra, de transição, reencarnar na Terra vai se tornar algo mais delicado do que já é, porque nós estamos buscando a regeneração, estamos nesse processo de busca, e a vibração está modificando. Precisamos, então, compreender que é nosso pensamento de hoje, nossa vibração do agora, do amor, do bem-querer, do perdão, como Maria Eduarda mencionou agora há pouco, ela é necessária que seja exercitada para que possamos merecer reencarnar junto nesse processo, num planeta que está saindo de prova e expiação para ingressar, como já estamos mudando nossa vibração, para ingressar na regeneração. Então, nosso corpo é sagrado, nosso perispírito, ele sofre com as consequências de exageros e irresponsabilidade que tenhamos com o nosso corpo. Então, precisamos respeitar mais essa oportunidade, cuidar desse envoltório, dessa capa de carne, né, que todos nós estamos com essa capa. Eu nesta vida, eu estou Joelma, você está Renilda, Eduarda está Eduarda. Nós já estivemos em diferentes capas. Nós estamos vestidos nessa da agora. Então, cuidemos dessa capa, cuidemos desse corpo, e principalmente da nossa cabeça, porque ela vai armazenar os conhecimentos, nosso perispírito também está assimilando.
Então, procuremos buscar ao máximo compreender com a mente e o coração. Uhum. Quando a gente compreende com a mente e o coração, o conhecimento sedimenta-se. Então, nós nos esforçamos a cada dia para vivenciá-lo. O grande propósito é esse: viver aquilo que aprendemos. E dentro do que nós acabamos de mencionar, nos fez lembrar do Evangelho por Emmanuel, que nós fizemos ainda há pouco, e a gente recorda do livro da Esperança, quando Emmanuel, de forma muito feliz, como ele é, que espírito extraordinário, ele diz: o tempo é patrimônio igual para todos, mas cada um vai usar do seu jeito. Cada um vai usar conforme o seu estado de evolução psíquica. E ele fecha esse parágrafo dizendo assim, ó, ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, olha só, ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, coisa que André Luiz fez durante todo o tempo. Ele buscou estudar. Aí Emmanuel diz: quando quiseres, como quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Então, a reencarnação traz isso para a gente. Agora vai ser quando você quiser, quanto você quiser, como você quiser. Tudo é nesse patamar. Roquilda, seja bem-vinda. Boa noite, Roquilda. Obrigada por você estar conosco. Continue com a gente. E aí, o André Luiz traz para nós a informação do seguinte. Quando ele pergunta, conversando com Segismundo, perguntando para ele aquele estado em que ele está, como ele descreveu aqui, estava abatido, extenuado. Aí Segismundo ainda consegue responder dizendo: já estive mais animado. Disse-me ele triste. Entretanto, agora, falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado, enquanto lutava por obter a transformação do meu futuro pai. Quer dizer, para Adelino aceitá-lo na condição de filho. Experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Eduarda, pode falar sobre isso? Sim, como a gente estava comentando anteriormente, que a pessoa, para ela mesma, evoluir, tanto como espírito e tanto para ajudar o próximo a evoluir, como vemos na história de Segismundo e Adelino, que eles teve que virar pai e filho, pelo caso do fato dele ter matado, para que ele se melhorasse agora. E para essa aceitação, vemos que demorou um pouquinho de tempo. E nesse tempo, teve vários amigos espirituais, mentores, que ajudaram ele nessa caminhada e nessa trajetória toda que ele passa. E com isso vemos que nem tudo vai ser como eles desejam, porque vai ter alguns altos e alguns baixos. Algo que venha para assim, não, vou desistir disso, não, vou desistir daquilo. Mas sempre quando vem isso, quando vem algo que quer deixar mesmo para baixo, quer que eles desistam, vem aqueles amigos espirituais que vêm para ajudar eles, já que eles já sabem o que é para eles fazerem, o que é para eles aceitar, para que eles se melhorem. Então, com isso tudo, se vir algo para derrubar, ele fala assim, não, peraí, isso não é para mim. Aí ele já vai se auto-melhorando, porque quando um mentor vai ajudar ele tem que aceitar que ele vai ajudá-lo. Porque ele não simplesmente não vai, eu não quero ninguém, não quero nada disso para mim, eu não quero que ninguém venha me ajudar. Não, não é isso que eles pensam. Mas para que essa aceitação seja feita, começa primeiro por eles. Assim, eu quero ser ajudado. E para que isso seja feito, eles o quê? Eles são ajudados. Inclusive, assim, Eduarda, inclusive o seguinte, no processo de reencarnação, o qual Segismundo está vivendo, vai precisar de ajuda indispensavelmente. Independente do estado evolutivo, precisa que outros espíritos o assessorem, como ele trouxe muito bem,
os espíritos construtores responsáveis pela ligação de célula a célula do perispírito ao corpo material, ao processo da mãe, e vai necessitar de especialistas, são técnicos nessa área. Ao contrário de algumas vezes no plano físico, as pessoas acham, porque eu sei fazer, porque eu quero fazer. Não, precisa ter técnica. O mínimo de técnica para fazer determinadas coisas. O que acontece no mundo espiritual. Eu sempre gosto de lembrar, Joelma e Eduarda, quando André Luiz, no livro Nosso Lar, ele quer ir ajudar houve um acidente na Segunda Guerra Mundial, e então houve muitas mortes. E André Luiz quer ajudar. Ele disse, não antes de você fazer o curso do medo. Olhe a tecnização. Prepare-se para aí, então, praticar, no caso, a caridade, praticar o socorro e praticar esse ato nobre, que é auxiliar os nossos irmãos. Primeiro, prepare-se. E assim também é na vida. A reencarnação também traz esse contexto. Pode falar, Joel, eu sei que você está querendo falar alguma coisa, pode falar. Eu penso que essas oportunidades de leitura, de instrução, de conhecimento, de construção do nosso conhecimento, é maravilhosa, porque nós vamos nos ambientando com aquilo que já aconteceu e nós esquecemos. E é muito bom para nós termos essa consciência de que estamos sempre amparados. Essa equipe que nos ajuda a reencarnar, desde o princípio, desde o momento que nos ajustamos ao corpo físico e no ato de reencarnar, que respiramos, colocamos no nosso pulmão, nos nossos pulmões o oxigênio, e que nós entramos na atmosfera terrestre novamente, isso nos faz pensar quão misericordioso é o Pai. E temos essa responsabilidade. E, como Eduarda falou, não foi fácil para Segismundo e o Adelino reatarem, porque, na verdade, quando um pede desculpa para o outro lá no plano espiritual, aí vem o véu do esquecimento, é difícil, porque quando estamos no corpo de carne, vestido nessa capa, é muito densa as nossas sensações, os nossos sentimentos. E, muitas vezes, demora para a gente lembrar do que prometemos, daquilo que assinamos no nosso contrato. Mas nossos anjos da guarda, nossos guias protetores, estão sempre conosco para nos lembrar, para que não deixemos totalmente esquecido e que temos um compromisso. Qual é o maior compromisso? A evolução. E quando temos a consciência de querer verdadeiramente seguir adiante ao infinito, que a morte não é o fim e que nós continuaremos, isso deixa a nossa vida mais leve, com mais esperança, porque o exemplo de Segismundo, através da obra de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, é uma obra muito consoladora, muito esclarecedora. E quando a gente observa, quando ela foi escrita para os dias de hoje, como essa obra é moderna. Moderna, atualíssima. Atualíssima. Isso é muito importante, isso é gratificante. Porque hoje fala-se mais, através da tecnologia, fala-se do multiverso, não querem falar plano espiritual, então fala do multiverso, do universo paralelo, mas é o plano espiritual. Nós não estamos vendo com os olhos da carne, então é porque existe, e a ciência está comprovando a cada dia, através de pesquisas, e isso é muito bom, porque o espiritismo é ciência. E esse esclarecimento de um mundo é a expansão da nossa consciência. E, além de expandir a consciência, expande o nosso coração, porque o amor e o perdão é o que nos move para a nossa evolução. E como Eduarda colocou, a gente não vai conseguir sozinho. Nós vamos ter que contar com essa companhia, com essa ajuda. Porque muitas vezes a gente esquece. Sim. Quando ele diz assim, tenho medo de novos fracassos. É interessante
Segismundo trazer isso, porque esse medo para espíritos com a, digamos assim, com essa sensibilidade um pouco mais enfraquecido, pode, no meio do caminho, ocorrer um aborto espontâneo. Que às vezes o espírito está com esse receio, está com aquele medo do que ele projetou para essa encarnação. Esse medo pode ocasionar um aborto espontâneo, que seja o espírito desiste, o que não é o caso de Segismundo. Ele está com receio dele não conseguir superar os desafios propostos nessa encarnação atual, em se reconciliar de fato, em conviver com aquele que ele sabe, a energia dele sabe. Tanto a energia dele sabe quanto a energia de Adelino, ambos foram, digamos que, uma espécie de inimigos em outra existência. E agora precisam se reconciliar. Por isso, reencarnar como pai e filho. Eita desafio, Senhor. O Evangelho diz que os nossos maiores grilhões estão dentro de casa. Sim, 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 sim. Precisamos... Por isso que nós temos a família perfeita para o nosso processo evolutivo. Por mais que a gente queira reclamar, como diz Marlene, chutar, esbravejar, não adianta. É a família que nós precisamos. É a família que nós temos para continuar evoluindo. Foi a família que nós escolhemos, diga-se de passagem. Não foi por acaso, não. E nem caímos nela de paraquedas. Nós escolhemos. Muito bem. Então, o nosso querido André Luiz continua assim. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. É bom ressaltar isso para que os nossos amigos que nos escutam, eles entendam que não só a Segismundo, mas toda criatura humana reencarnante, ele tem um amigo espiritual que o acompanha. É aquela intuição que a gente tem, é aquele sonho que nós temos, chamamos a atenção, é um encarnado que aparece e nos dá determinadas informações. Ora, os benfeitores estão próximos de nós e o tempo inteiro nos direcionando. Isso é bom a gente ressaltar. Concorda, Eduarda? Sim, concordo, que eles estão acompanhados da gente a todo momento. Em qualquer coisa que a gente fizer, eles estão lá para poder nos auxiliar em qualquer circunstância que a gente poder e precisar deles. No programa anterior, a gente não respondeu as perguntas. Então, nós vamos responder hoje as perguntas do programa anterior e de agora. Juraci Pereira, Maria Conga, Mangé, Rio de Janeiro, ela pergunta assim: quando uma reencarnação falha, é muito falar isso, falha por algum motivo, o que acontece? Quais as providências efetuadas pelo plano espiritual? A reencarnação falhou. Acabamos de falar aqui. O espírito desistiu. E aí, Joelma? Aí começa de novo. Tem que ver de onde parou e falhou como. Falhou por não reencarnar, falhou porque não cumpriu aquilo que tinha combinado. Eu acho que no final da história, as tentativas são muito produtivas. Mesmo que haja esse medo que provoque um aborto espontâneo, por exemplo, é natural que aconteça, mas a gente nunca falha totalmente. Você nunca passa por uma estrada sem observar nada de novo. A gente está sempre observando, mesmo que você reencarne e não cumpra, eu acredito que é muito difícil alguém cumprir 100% daquilo que assinou lá no contrato, mas é importante que se tente, é importante que continue, e nada é perdido. Até mesmo a sensação de retornar para o útero e, de repente, acontecer um aborto espontâneo, já é uma preparação para a próxima oportunidade. Sempre haverá a próxima oportunidade, porque Deus é misericordioso e bom. Nós nunca ficaremos
em débito, sabe por quê? Porque nós temos a oportunidade de recomeçar. Como aqui no planeta Terra a luz aparece com o sol e nos dá a oportunidade de recomeçarmos a cada dia, também nos é dado no plano espiritual. Independente das circunstâncias, nós temos é que querer. A partir do momento que quisermos que a mudança ocorra, mesmo que tenhamos medo, teremos apoio para poder conseguir o êxito, porque nosso Pai Maior, Ele quer que nós vençamos a nós mesmos. Então, muitas vezes, o que a gente teme somos nós, o medo de errar, o medo de falhar, como o Segismundo colocou. E todos nós, eu acho que temos medo todo dia, de alguma forma. Eduarda. A pessoa vai voltar até dar certo. Porque em alguma reencarnação vai ter que dar certo. Mesmo que ele volte muitas e muitas vezes, ele precisa acertar aquilo que não está para ser para ele. Ele precisa fazer tudo certinho que está e mais um pouco para ele conseguir subir mais ainda. Porque como a gente vem de escolhas, o que a gente escolheu, vai que fosse para a gente, sei lá, perder um braço, a gente pode perder uma mão ou até mesmo um dedo. Dependendo daquilo que a gente fez. Se a gente fez coisas para se melhorar, a gente vai melhorar cada vez mais. Mas se a gente não está progredindo muito com a vida, a gente vai ter que voltar mais uma vez. Nem tudo de bom vai acontecer. Sempre vai acontecer algo que seja para... agora ela vai cair, mas não cai. Sempre vai acontecer algo para aquela pessoa querer desistir, querer fazer algo que não é para ela fazer. Sempre vai vir. Mas também a gente consegue, né, Eduarda? É justamente isso, como é o nome dela, ou dele, Juraci Pereira. Se falhou, recomeça. Sempre. Os benfeitores já estão a par. Porque eles sabem tudo a nosso respeito. Eles sabem o momento que nós vamos voltar para casa, para a pátria real. Então, houve algum processo que não conseguiu concluir o processo reencarnatório, vestir o corpo físico e seguir seu projeto, vai recomeçar, tá bom? Isso não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, ler os capítulos 12 e 13 do livro que nós estamos estudando, que você vai compreender isso com maior facilidade. E aí, Jeremias Barreto diz assim, por que sempre advém de espíritos inimigos ferozes reencarnarem com familiares depois de haver grandes tragédias? Nossa! Ele quer saber por que esses espíritos rebeldes reencarnam no seio familiar. Simples, a gente... aqui se faz, aqui se paga, não necessariamente na mesma vida. Então, existe uma coisa chamada ação e reação. Os nossos chamados inimigos são nossos irmãos ignorantes. E eles voltam no seio das nossas famílias para poder aprender o amor. A ignorância, ela pode prosseguir por um tempo. Como disse Eduardo, uma hora vai ter que dar certo. Uma hora vai ter que dar certo, porque ninguém é totalmente vítima e ninguém é totalmente algoz. Todos nós estamos entrelaçados. E se hoje somos vítimas, com certeza já fomos algozes. Então... quem está na maldade é porque está na ignorância. E isso, a ignorância, a gente vai passando com o tempo, vai aprendendo. Os nossos irmãos que estão em penitenciárias, eles são ignorantes, mas não deixam de ser nossos irmãos. Nós não lembramos, mas com certeza já estivemos nessa situação, porque nós estamos evoluindo, passando de encarnação para encarnação para poder melhorar. E a gente não tem nem ideia de quantas encarnações nós já tivemos. Mas quando vem na nossa casa, espírito não foi à toa. Então precisamos exercitar o amor e ensinar. Porque essas pessoas que não têm o amor desenvolvido é por ignorância, é porque ainda não aprenderam a amar. Então precisamos exercitar o amor. E só o amor cobre a multidão dos pecados. E isso
Fale, conclua. Não era isso. Pedro colocou, né? O amor cobre a multidão dos pecados. E a gente, com o amor, a gente vai desenvolver as nossas habilidades de perdoar. Porque o perdão é o auge do amor. É quando você olha e não tem mais a dor nem o ressentimento. Os que vêm na nossa família, entre os nossos entes queridos, que nos fazem sofrer porque foram nossos algozes e que ainda são, é porque a gente tem que exercitar o amor. Não é uma coisa mais fácil de se falar do que de fazer. Mas a gente está aqui para poder tentar até acertar. Muito bem. E você, Eduarda, o que é que você nos fala sobre essa questão? Porque eles precisam criar ciclos de amor, uma harmonia entre eles. Até porque não é porque eles são ferozes, que eles são inimigos, que eles vão ter que ser inimigos para a vida toda. Eles vão ter que fazer as pazes em algum momento. Nem que seja nessa vida, mas que venha em outra vida para poder se harmonizar. Como no caso de Adeline e Segismundo mesmo. Porque eles podem ter qualquer briga, qualquer coisa que for. Eles precisam resolver isso. Para que eles evoluam, para que eles cresçam de acordo com o seu trabalho espiritual. Porque a harmonia e o amor é tudo, é a base de tudo, o amor. Então é o que nós precisamos. Mesmo que aquela pessoa tenha feito o mal que for na nossa vida, a gente precisa perdoá-la. Pode ser difícil no início, mas em algum momento a gente vai ter que perdoar, até mesmo para que aquela pessoa consiga reencarnar em paz e consiga viver uma vida um pouco, vamos se dizer, melhor. E nesse caso, a gente mesmo fica mais em paz, né, Eduarda? Quando a gente perdoa, nós ficamos mais leves, porque essas amarguras, esses sentimentos são correntes que a gente arrasta no decorrer da nossa existência. Você falou muito bem, Eduardo. E servindo, viu, Jeremias, esses espíritos, como você colocou aqui, ferozes, reencarnam no núcleo familiar, servindo de prova para os pais, de prova para aqueles que ali estavam. Certamente, esses seres, aquele espírito ficou naquele estado porque alguém da família contribuiu de alguma maneira. Trazem algum vínculo, algum percentual de responsabilidade. Tá bom? Então, a gente entender, como trouxemos ainda há pouco, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 957, quando ele diz, o nada não existe. Então, aí nós fazemos analogia aqui na doutrina espírita. O acaso não existe. Se esse ser está na família e esse ser traz uma série de desafios, ambos têm uma ligação com essa criatura. Então, como nós podemos dizer, como nós podemos consolar através da paciência, resignação, misericórdia, acolher a pessoa da melhor forma possível e dar o amor que possamos e que temos condições de oferecer. Entendemos que não é uma tarefa tão simples, mas é algo que requer paciência e misericórdia ao Pai. Com certeza conseguiremos sair do quadro qual nos envolvemos. E para prosseguirmos, as perguntas de hoje, que foi feita por Hélio Ricardo, ele pergunta assim, para ver uma reencarnação, quais são os passos, o passo a passo desse processo? Alves, Hélio Ricardo, estamos aqui justamente conversando esses passos. Primeiro de tudo, vá lá para o capítulo 12 do livro Missionário da Luz. Como ele explica, ele vai, então, primeiro projetar no Ministério da Reencarnação. Da reencarnação. Eles vão lá projetar como é que vai ser o corpo físico, o que é que precisa que tenha no seu corpo físico, se vai ser homem, se vai ser mulher. Ele escolhe o protótipo. No caso de Segismundo, ele vai ser homem. E escolher o protótipo, eles vão, então, organizar como é que vai ser o corpo físico.
É tudo muito bem articulado. Deixa eu ver, Hélio Ricardo. Escolheu o corpo, já organizou as provas, beleza, vamos agora vestir o corpo. E aí vai chamar todos esses espíritos para participar desse ligamento das células do perispírito com o corpo físico que está sendo criado no ventre da mãe. Aconselho, leia o livro Missionário da Luz, capítulo 12 e 13, e você vai entender com bastante tranquilidade e clareza o que André Luiz traz. Sugerimos o seguinte: não leia com pressa nem correndo, leia devagar. Se for possível, anote, faça anotações e vá interpretando e entendendo cada passo, cada parágrafo, e verá como é o trabalho dos amigos espirituais. Acrescenta alguma coisa, Joelma ou Eduarda? Sim, é importante lembrar que antes mesmo de todos os envolvidos reencarnarem, todos participam. Então, todos que estão envolvidos, mesmo que você só vá reencarnar 40 anos depois dos seus pais, mas antes que eles reencarnaram, tudo foi acertado em conjunto, em comum acordo. Ninguém foi imposto para ninguém, porque só vai acontecer, pelo menos as intenções têm que estar acertadas para que aconteça. Você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe, eu posso ser seu filho, você me aceita. É tudo muito, com o máximo de harmonia que se pretende. Reencarna-se um primeiro, depois não sei quantos anos depois a que vai ser a mãe, a que vai ser o pai, e todo aquele núcleo familiar, aquela árvore genealógica, eles têm ramificações espirituais. Ninguém está nessa árvore genealógica, nessa floresta genealógica, sozinho. Existe sempre uma ramificação. E você pode entender também que muitas vezes você reencontra aquelas pessoas que não são de sangue, mas que você se sente muito mais afinizado, porque são irmãos que renascem como amigos, que vão te ajudar na reencarnação. Quantos de nós temos amigos que parecem reencontros? Que nós temos um suporte, um apoio, assim como os inimigos também, surge do nada. Você fala assim, nossa, não sei por quê, de onde que apareceu isso aqui? Claro que sabe, mas a gente não lembra. Então, nada é por acaso. As ramificações são inúmeras e o planejamento é fantástico. O planejamento não tem erro. Ok, vamos lá. Eduarda, você quer acrescentar alguma coisa, Eduarda? Sim, porque é um processo bastante complexo, né, a reencarnação, pelo fato de que a pessoa vai voltar a uma nova vida para se melhorar do que não foi tão bom na vida passada e também do que precisa ser melhorado num grau de acordo com o seu grau de evolução. E isso também depende do ser de cada pessoa, até porque também dependendo do desencarne da vida passada, a reencarnação pode vir de maneira que você escolhe. Toda reencarnação é assim, que você escolhe algumas coisas e também outras coisas são passadas também de missões para que nós cumprirmos. Porque, como já sabemos, o que não for cumprido diretamente, nós voltaremos para que seja cumprido. E também o que já não foi cumprido na vida passada. Porque nós vivemos de escolhas o tempo todo. Desde antes de nós virmos até o dia de hoje, nós vivemos de escolha. E com essas escolhas, nós vamos ver o que vai ser da gente daqui para frente. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos agora para a pergunta de Hilário Silveira Melo, Aldeota, Fortaleza, Ceará. Que fatores podem frustrar uma reencarnação? Que fatores podem frustrar uma reencarnação? Diga aí, Eduarda. Eu creio que um dos fatores seja o apego excessivo à vida material passada, porque muita gente é muito apegada às suas coisas materiais
E com isso pode não ser muito bom para a vida passada e a vida que vem. Porque se a gente, eu sou apegada à minha bolsa, eu sou apegada a isso, sou apegada àquilo, nós sabemos que com a morte, o desencarne, a gente não vai poder levar nada disso, só o que realmente importa, que é o amor, o conhecimento, tudo isso que não é material, que seja de sentimentos. Dependendo da pessoa, pode ser bom, pode ser ruim, mas isso levaremos também para a outra vida. E para que isso seja melhor, vai depender das nossas ações. Porque se a gente agir de forma que aquele sentimento ruim se melhore, a gente perdoando, a gente fazendo tudo certinho para que tudo caia bem, isso tudo a gente não vai precisar lembrar. Porque quando nós morremos, nós lembramos, olha minha bolsa, olha... Nós sempre vai lembrar disso. É porque quando a gente reencarna, a gente esquece de tudo. Mas quando nós estamos lá no plano espiritual, nós lembramos de tudo que nós fizemos na vida passada. Nós lembramos de tudo que a gente gostou. E nem por causa disso não é para a pessoa se frustrar. Eu não trouxe minha bolsa. Aquela roupa era minha roupa preferida. Por que eu não usei aquela roupa? Mas é aquele apego pelo material. Lá não tem mais roupa preferida, não. Lá agora é a roupa mental. Joelma, o que é que você acrescenta aí, Joelma? O que pode frustrar uma reencarnação? Olha, acredito que, de acordo com o que a gente tem estudado, tem visto e vivenciado também, as frustrações, expectativa demais gera frustração. Prometer demais, falar que agora, dessa vez, vai, né, e você vai querer retomar nessa encarnação que os erros das últimas 30, de repente, você não dá conta. Né? Mas o que eu acredito que mais frustra é você não perdoar, encontrar sentimentos pesados. Quando você encontra com as pessoas que precisa para resgatar, tem aquele choque, o choque da lembrança. De repente, você se depara com uma pessoa e com aquele espírito que de repente foi seu algoz na outra vida, e que conscientemente volta aquelas imagens e sensações. Né? Então, a gente precisa ter a convicção e fé em Deus que vamos conseguir. Mas, se não conseguirmos, essa frustração a gente tem que tentar atenuar ao máximo, para que não tenha consequências maiores para as próximas encarnações. Ok, muito bem, meninas. Para além do que vocês trouxeram, acreditamos... Só um minutinho. Acreditamos que algo que frustra e que é dolorido é o aborto. Imagine aqui, Segismundo passando por toda essa situação, ele já tem entendimento, mas por alguma razão, Raquel aborta. Logo, vai ser um processo reencarnatório absolutamente frustrado. A dor que ele vai sentir vai ser grande. Ele já tem um entendimento, já é um espírito mais caminhado. Ele olha Raquel com misericórdia, perdoa e segue. Vai aguardar uma nova oportunidade. E quando o espírito não tem esse entendimento, é por esse motivo que muitas vezes acontecem os processos obsessivos. Aquela reencarnação foi frustrada, o espírito não entende isso, fica aborrecido, ou diria em outros termos, com raiva mesmo, e passa a atormentar aquela mãe com o sentimento de vingança. É clássico e é notório. Normalmente, a mulher ou as pessoas responsáveis por aquele processo abortivo, a vida deles se modificam. Eu conheço uma família aqui em Pojuca, que a família prosperava muito bem. A família ia numa ascensão absoluta. Uma das filhas engravidou e decidiram abortar. Gente, é algo, assim, assustador. Aí já estou falando a consequência do aborto. Como decaíram de maneira tão perceptível que
A senhora, que também comungou com o processo, hoje ela vive de uma aposentadoria. Isso depois de muito custo de sair para lugares distantes, uma outra cidade, para conseguir se aposentar. Então, a gente sabe que o aborto é um dos grandes processos frustrativos ou de frustração com relação à reencarnação. E nós, você que nos escuta neste momento, nós pedimos, diga não ao aborto, diga não ao suicídio, fique aqui e você deixe a criança nascer. Não pode ficar, não há problema, entregue a Joelma, leve para a casa de Eduarda, ou traga para nós. Nós aceitamos essa criança com muito amor no coração. Tem muitos lares aguardando não sei quanto tempo para adotar uma. E os benfeitores afirmam, a mulher que deixa essa criança nascer e a entrega por adoção, ela é benquista aos olhos dos benfeitores. Muito bem? E para nós, a última pergunta, ele vai dizer o seguinte, na reencarnação, quais são as funções, essa pergunta é maravilhosa, quais são as funções que o perispírito exerce nesse procedimento, Eduarda? As funções do perispírito no processo da reencarnação. Eu creio que seja também, eu acho que essa daqui é a mais importante, que é a ligação entre o espírito e o corpo, nesse caso, que conecta, né, o espírito no corpo físico. Então, essa eu acho que é um dos fatores mais importantes. Mas outra função também, que é um modelo organizador biológico, que eu também creio que funciona como um molde sutil, né, na pessoa, que é tipo para organizar aquela pessoa do jeito que tá. Outra, deixa eu lembrar. Eu tô rindo, Joelma. Eu já tô rindo, porque essa aula foi no grupo de estudo que nós demos, e ela foi lá buscar. Que delícia! Que coisa boa ter aula antes, hein? Não é, menina? É o modelo organizador biológico, é? Isso. Quem chama assim, organizador biológico, é Hernani Guimarães, que chama dessa forma. André Luiz já tem outras formas, quer dizer, tem vários pesquisadores que trazem vários nomes com relação ao perispírito. O que mais, Eduarda? Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que é instrumento também de adaptação, que no caso que ele ajusta lá a situação do espírito. Peraí. Tá pensando. Deixa eu falar. Pode falar, Joelma. O perispírito é o corpo do espírito, porque o espírito é uma centelha divina, é onde nós somos a imagem e semelhança de Deus, na centelha divina, porque Deus é luz. Então, quando nós estamos com o nosso perispírito, ele vai ser o responsável para fazer a adaptação ao embrião que está no útero materno, e daí, depois de todo aquele processo de características, de código de DNA, de tudo que foi colocado no corpo, o perispírito ele vai ser o responsável para moldar o espírito consciente, vai se dispor a isso e vai começar a introspecção para adentrar nesse útero. Então, o perispírito ele é moldável. Como é que ele é, esse envoltório, né? Biológico. A literatura vai chamar, Joelma, de mutabilidade. É uma das propriedades do perispírito. Por que mutabilidade? Ele tem essa capacidade de tomar formas, de assumir qualquer característica. Mesmo já ainda no mundo espiritual, quando eles programam a reencarnação, vai ser isso, vai ter aquilo, digamos, você vai reencarnar sem um braço, vai reencarnar sem uma perna, tudo isso já é registrado no perispírito. E quando ele faz essa conexão, já apresenta no espírito essas características. Logo, Elizabeth,
o perispírito ele assume uma função de grande relevância em todo o processo reencarnatório, porque tudo que foi decidido, tudo que foi ajustado, nele está registrado. É uma espécie de HD, o nosso perispírito. Porque, quando você chega próximo, digamos, às vezes as pessoas perguntam assim, como é que você sabe disso? Quando você vai conversar com um médium em processo de psicofonia, o que é que acontece? Ele faz a leitura perispiritual. E lá no perispírito tem tudo registrado. As coisas boas e as coisas não muito boas que nós fizemos. Logo, fazendo a leitura, conseguem identificar. Como é que as pessoas identificam o nosso estado psíquico? Através do nosso perispírito. Lembremos aqui que você trouxe ainda há pouco, Joelma, o perispírito ele tomou a forma fetal. Pense, Alexandre disse, eu preciso que você se mentalize, que você veja, se enxergue na condição fetal. Então, quando ele vai pensando, o próprio perispírito já vai dando essa formatação ao espírito de Segismundo. E afirmamos categoricamente, viu, Elizabeth? É um trabalho extraordinário em que o perispírito assume, ele é responsável por este corpo. E vale lembrar um outro aspecto também que é interessante. Esse perispírito, ele vai evoluir junto com o espírito e não se separam. No Livro dos Médios, no item lá, logo no início, no item 54, o Allan Kardec deixa claro para nós. Ele vai evoluir a tal ponto que ambos ficarão no mesmo estado de evolução, mas juntos sempre. E a formação dele é conforme o mundo em que nós vamos habitar. Por exemplo, estamos no planeta Terra, então nós vamos formar esse corpo perispiritual conforme os fluidos deste planeta. Quando nós evoluímos, vamos para outros mundos, nós iremos formar conforme os fluidos daquele mundo. E assim a gente nota como o Pai, como Criador, ele é sábio, ele é magnânimo em criar tudo isso, em organizar tudo isso. Gente, realmente é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É Deus em construir tudo isso. A gente sugere o estudo do livro do perispírito no livro Perispíritos e suas... o Perispíritos e suas... Ai, agora eu esqueci. É de Luiz Gonzaga, o livro, extraordinário livro, vale a pena dar uma lidinha. Mas também nós temos um trabalho só falando de perispírito, que agora é muita informação. Função individualizadora, função organizadora, função sustentadora, tem todas essas funções. A instrumental, que ela estava falando ainda há pouco, tem mais propriedade, a expansibilidade, a penetrabilidade. Nossa Senhora, é muita função, são muitas propriedades. Mas o que nós falamos aqui para você, Elizabeth, responde perfeitamente a sua pergunta. Ok, querida? Nossa Senhora, já esse tempo todo? Misericórdia, como passou rápido. Foi. Gente, até eu fiquei espantada. Olhei aqui agora, já temos 1 hora aqui falando. Nossa, muito bem. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Que bom que deu tempo de respondermos todas as perguntas. E nós retomamos no programa que vem, onde nós vamos continuar falando sobre esses acertos e esses fracassos que Segismundo teme e que nós também, em determinado instante, tememos. Convidamos Perispírito e suas modalidades. Obrigada, Tavares. Você realmente é excelente. Você é meu idoso excelente. Eu gosto das suas habilidades. Perispírito e suas modalidades. Luiz Gonzaga. Quem desejar, fica à vontade para vou então pesquisar fazer aqui agora. Eu vou pesquisar aqui agora, porque eu vou comprar esse. Se você desejar, posso mandar também essa coisinha para você. Já está bem sintético, se você quiser, claro. Eu te encaminho. Claro. Deixa eu ver, 17h24. Então, nós vamos encerrar o nosso programa agora e pedimos a você, querida Eduarda, que faça a prece final, por favor. Vamos lá? Adorável Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos aqui hoje, mais uma quarta-feira, fazendo esse programa maravilhoso. Alô, jovem.
E que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão em casa, que estão no trabalho, que estão nos hospitais, que estão ouvindo esta mensagem. Abençoe nós hoje e por todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.